Hoje eu vou falar sobre alguns aspectos da Lei 12.651 de 2012, que traz para a gente as áreas de preservação permanente, tanto a preservação da vegetação quanto a preservação do solo, e a gente utiliza dessa lei justamente para resguardar o bem ambiental, para evitar, assim, desastres ambientais, crises hídricas, dentre inúmeras outras finalidades que guarda essa lei. Então, é uma lei super atual, de um tema super atual, e a gente tem que entender o quê? Para que a gente está preservando a vegetação? Para que a gente deve preservar o solo que se encontra no meio ambiente, os relevos e tudo mais? A gente vai perceber o que aqui? Que esses bens são importantes para inúmeras finalidades. Então, eu vou citar só algumas. E manter o relevo e a vegetação conservada é também importante, porque para manter uma grande disponibilidade de água no solo. E por que a gente tem que ter essa água disponível no próprio solo? Para evitar o quê? Evitar inundações nas áreas urbanas. Então, a gente vai guardar essa água no solo para evitar com que essa água ela ocasione alguns desastres em áreas urbanas. E também, então, vamos anotar esse aspecto. O primeiro aspecto é manter a disponibilidade de água no solo. Então, se a gente pega esse solo e coloca cimenta todo esse solo, o que vai acontecer? Não vai haver a absorção da água. Não havendo absorção da água, essa água tende ao quê? A inundar as áreas urbanas. Em resumo, é isso. E também evita as crises hídricas, já que tendo essa disponibilidade de água no solo, é possível utilizar dessa água, e essa água com essa biota preservada, essa vegetação preservada, vai evitar um desgaste do solo e também vai evitar com que essa água não seja o que? Uma água disponível para consumo humano. Então, evita o quê? Uma água que não seja de boa qualidade para o consumo humano. Então, esses são alguns fatores importantes que a gente pode anotar. Então, manter a disponibilidade da água no solo e, portanto, uma forma de economia para o Estado, porque essas áreas verdes e o solo bem conservado, eles são como se fossem grandes filtros naturais, o que evita gastos com a drenagem que estão ali naqueles reservatórios. Então, aqui, economia para o Estado, já que a drenagem que ocorre pela própria vegetação e pela própria biota local. Drenagem da água. Melhor qualidade da água para a população. É importante notar aqui que o novo Código Florestal, esse código da Lei 12.651 de 2012, ele revogou o antigo Código Florestal, que foi assim uma das primeiras leis, né, já que esse antigo Código Ambiental ele vai surgir em 1965, ou seja, antes da Constituição Federal de 88. Então, ele foi uma lei inovadora para a proteção ambiental, sendo que a Constituição de 88 aí uma das primeiras constituições no Brasil a realmente defender o bem ambiental. Então, isso foi constitucionalizado com a Constituição de 88.
E essa nova lei, para os ambientalistas, essa nova lei 12.651 de 2012, ela vai representar retrocesso jurídico para a proteção ambiental. Essa nova lei 12.651 12.651 de 2012, ela não foi declarada constitucional, portanto, ela está aí para ser cumprida, até que seja declarada alguns de seus dispositivos inconstitucionais. Então, a gente está falando aqui da importância dessa vegetação, desse solo, e a gente falou sobre a drenagem para essa água que a gente utiliza no dia a dia, que essa água seja de boa qualidade, e evite o quê? Evite, assim, o assoreamento daquele solo, porque quando evita esse assoreamento, essa água ela vai ser o quê? Ela vai ser disponibilizada de forma com que seja de melhor qualidade. E para tudo isso, a gente precisa o quê? Da preservação da vegetação local. Lembrando que o solo, para se manter fértil, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar da decomposição da matéria-prima. Então, aqui, os fatores negativos é o quê? Já que a gente precisa de uma vegetação preservada para evitar esse assoreamento. A gente vai precisar o quê? De um solo que seja fértil. Mas esse solo, para ser fértil, ele não pode ter, a gente não pode aceitar um desmatamento acima do limite da sustentabilidade. Por quê? Porque se não houver decomposição da matéria-prima orgânica, esse solo ele não vai se manter fértil. Então, portanto, o desmatamento ele vai diminuir a fertilidade do solo, o que faz com que as águas elas não sejam bem absorvidas por esse solo. Então, quanto mais as legislações ambientais elas são mais rigorosas, mais o interesse público ele vai ser preservado. Então, aqui a gente tem como ponto negativo o desmatamento. Mas, infelizmente, a gente sabe que as questões econômicas, muitas vezes, elas se sobrepõem e não preservam o meio ambiente como deveria preservar. Então, por isso, a gente precisa de limitações na legislação ambiental. Por quê? Porque, assim, se sobrepõe o interesse público sobre o interesse do particular. A gente não pode ter uma legislação ambiental que não sobrepõe o interesse público em detrimento de interesses individualistas. E para isso a gente precisa que essas legislações elas sejam interpretadas de acordo com a Constituição Federal de 88, que foi considerada uma Constituição. Então, todos esses dispositivos eles devem ser analisados de forma constitucionalizada. E quanto mais rígidas forem essas normas, mais a população ela vai ganhar, evitando assim esses desastres ambientais e também as crises hídricas. E para isso a gente precisa do quê? A gente precisa dessas ditas faixas marginais ou essas bordas de curso de água, que elas sejam mais amplas. Quanto mais amplas forem, eu vou mostrar aqui o que é isso, como que funciona, mas quanto mais amplas forem essas faixas de proteção nesses cursos de água, a gente vai perceber que mais o solo estará fértil, mais a biota local estará se reproduzindo com mais intensidade e mais essa vegetação estará preservada. Assim, a gente vai poder ali ver realmente que essa água dessas chuvas, elas vão ser absorvidas pelo solo e vai formar o quê?
vai formar reservatórios de disponibilidade de água e água de qualidade, porque a gente vai ver que essa vegetação ela vai ser um campo de preservação, um local de preservação do próprio solo, evitando assim o assoreamento e fazendo com que essa água ela seja drenada. Sabendo disso, eu acho que a gente já pode passar para a legislação, para a gente entender um pouco mais dessas faixas marginais e como que está disposto ali na nossa legislação de quantos metros devem ser preservados, devem ser declaradas áreas de preservação permanente. E declarar a área de preservação permanente vai ser, assim, vamos dizer assim, uma briga, porque ali deve ter o quê? Para que essas áreas sejam de preservação permanente, ali deve ter a intervenção do Estado na propriedade. Então, essa parte aqui, ela deve estar ligada à intervenção do Estado na propriedade. Então, sempre quando vier uma discussão dessa, em uma questão discursiva, eu acho que aqui a gente sempre deve lembrar o quê? Da intervenção do Estado na propriedade. Por quê? Porque a propriedade, por mais que tenham ali pessoas que tenham propriedades privadas nesses locais, essas propriedades, elas têm interesse público. Então, nessa nova dimensão ecocêntrica, que esse interesse ambiental ele está sendo visto de acordo com o interesse público, essas propriedades sendo declaradas de interesse público, elas devem ter uma função social. E essa função social está diretamente ligada ao meio ambiente. Então, essa discussão das áreas de conservação, das áreas de preservação permanente, ela está diretamente ligada aos mecanismos garantidores dessa preservação através da intervenção do Estado na propriedade, garantindo que essa propriedade privada ela tenha função social. Aqui, então, a gente pode ir para a própria lei, para a gente discutir o que essa lei está falando. E hoje eu vou reservar aqui a discussão sobre... antes dessa discussão, deixa eu só mostrar aqui que que os estados, eles procuram o quê? Eles procuram reservar áreas, eles procuram construir parques para quê? Para preservar a vegetação local, para preservar o solo, o relevo local. Então, eu acho interessante porque no Brasil, uma dessas preservações que ocorre, que reserva um patamar ali territorial para que essa preservação realmente se efetive, é o chamado Parque Nacional Itatiaia, que é esse parque aqui, que eu vou mostrar. É o Parque Nacional Itatiaia. Esse é um dos primeiros parques nacionais que surgiu no Brasil e tem como objetivo, vocês podem ver aqui, é a própria preservação. Bom, sabendo disso, a gente vai para o artigo 4º desse novo Código Florestal, que antes de ir para o artigo 4º, vale a pena o quê? Ler a Constituição. Artigo 225, que vai falar sobre o meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo o seu poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lembrando que a federação ela não pode estabelecer legislações locais que visem a diminuição do âmbito da proteção do próprio Código Florestal. Então, assim, quando vai estabelecer legislações locais, para dar efetividade, ela deve dar efetividade de uma forma mais ampla
possível. Então, cabe aqui, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público o quê? Definir em todas as unidades de federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, normalmente a gente vê o quê? Que para ampliar essas margens de solo, essas margens de vegetação, a gente vê que para ampliar pode ser feito através de decreto. Mas para reduzir o que já foi considerado como uma área de preservação permanente, é necessário o quê? É necessário que o povo, que haja uma assembleia que consinta isso. Por quê? Porque normalmente isso prejudica o interesse público. E o princípio é da vedação do retrocesso desse bem ambiental. Então, não podemos retroagir. A gente tem o quê? Que ampliar. A gente não pode mais diminuir essa proteção sob pena de ter o quê? De ter uma visão antropocêntrica, de não ter uma visão ecocêntrica e de fazer com que essas violações ao meio ambiente causem o quê? Causem desastres ambientais e contamine a água que é tão importante para todas as finalidades aí do ser humano. Tudo a gente precisa de água, né? A água é um bem assim preciosíssimo. Então, por isso que as legislações elas devem ser mais restritas. Quanto mais o bem, por ser bem, é uma coisa importante, quanto mais esse bem jurídico é precioso, mais deve ser restringido outros tipos de direitos fundamentais. Por quê? Porque quando eu restringo outros tipos de direitos fundamentais que visam uma liberdade, por exemplo, de propriedade, eu não estou, nesse caso, de privilegiar o bem ambiental, atingindo o núcleo de outros tipos de direitos fundamentais. Então, eu atingo somente a periferia desses outros direitos fundamentais, já que esse bem, o meio ambiente, é um bem de extrema importância para a sobrevivência, não só humana, mas a sobrevivência de toda uma biota. Então, das áreas de preservação permanente. Agora eu estou na Lei 2.651, de 2012, que vai falar das áreas de preservação permanente. Seção 1, da delimitação das áreas de preservação permanente. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai fazer ali uma geografia, ele vai ver qual parte do território é uma parte de mais importante preservação, para assim ele possa o quê? Ele possa fazer esse rastreamento, essa delimitação das áreas de preservação permanente. Por isso, o Estado, ele vai, através desta lei, regular o que não pode ser atingido, porque representa aqui uma área de preservação permanente. Então, considera-se a área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei, as faixas marginais de qualquer curso de água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. Como eu tinha falado, quanto maior essa faixa marginal nas bordas dos cursos de água, maior é a proteção de quê? Do solo, da vegetação e da biota que se reproduz nesse local. Os peixes, eles vão procurar o quê? Exatamente aquele local perfeito para a sua reprodução. Então, essas calhas, quando fala de calhas d'água, significa o quê? De onde se dá esse curso d'água. Então, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais e urbanas para efeitos desta lei as faixas marginais de qualquer curso d'água, natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de. Aí aqui vai ter essa largura mínima. Eu vou mostrar aqui a figura para vocês. Aqui é uma nascente. Deixa eu ver aqui. Aqui já vai falar sobre as áreas de preservação.
que são essas áreas no entorno, são esses entornos, essas faixas nos entornos, que visam o quê? Preservar essas calhas d'água. Então, são essas áreas, essas faixas que devem ser delimitadas para evitar o quê? Para evitar que o ser humano venha aqui e desmate isso tudo aqui, prejudicando o quê? Prejudicando a água, o solo, a vegetação e desequilibrando completamente a biota. Então, esse artigo 4º, ele vai dizer isso. E vai estabelecer o que é uma metragem, o que é uma limitação. Vamos ler as limitações. As limitações, isso também cai no concurso, e essa questão dessa limitação, essa largura mínima que deve ter essas bordas. A largura mínima dessas bordas é de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. E então tem que reservar ali 30 metros, caso esses cursos d'água tenham aí menos de 10 metros de largura, 50 metros para o curso d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura. Ou seja, tá vendo? Tá aumentando aqui. Quanto maior é esse curso d'água, quanto maior a largura desse curso d'água, maior também tem que ser a metragem para a preservação, maior a biota daquele local. Então, C, 100 metros para o curso d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura. D, 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura. E E, 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. E o inciso 2 aqui, ele vai falar das áreas de entorno. As áreas de entorno de quê? Dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima D. Aí também os lagos e as lagoas naturais, elas devem ser ali preservadas. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um reservatório d'água. Então, essa figura aqui vai servir, né? Na verdade, esse aqui é um reservatório, eu acredito que eu não tenho colocado aqui essa imagem. Vamos ver aqui. Aqui já é reservatório. Então, vamos ler. O inciso 1 a gente já leu. O inciso 2, as áreas de entorno de lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima de a 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. E B, 30 metros em zonas urbanas. Então, aqui trata de quê? Da preservação das áreas no entorno de lagos. Então, esses entornos que visa o quê? Que visa a reprodução daqueles peixes e também evita que aquela vegetação e aquele solo ele seja o que? Afetado com a intervenção humana. Por isso que deve estabelecer o quê? Uma faixa e medir essa faixa com uma preservação mínima para aquele espaço ali, para que aquelas águas não sejam o que? Também contaminadas. E o inciso 3, ele vai falar o seguinte: as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'águas naturais na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. Então, a gente vai ver aqui que aqui também nesses reservatórios, eles vão ter aqui uma faixa de preservação. Justamente por que é preservação? Justamente por conta de questões de relevo, questão do solo, que esse solo não pode ser empobrecido, porque vai causar ali uma questão ambiental, inclusive urbana, pode causar desastres ambientais, inclusive
barragens, já que não podemos o quê? Não podemos esquecer aqui da proteção ambiental nessas faixas que vai desenvolver o quê? Que vai desenvolver uma biota que vai preservar o quê? A própria qualidade dessas águas. Então, quanto mais aqui a natureza é preservada, mais o Estado ele vai economizar no quê? Nessa filtragem destas águas, já que a própria natureza que está aqui, a própria vegetação e o próprio solo, ele vai colaborar nesse serviço de quê? De fornecer uma água com qualidade para a população. Então, é por isso que se justifica aqui a preservação dessas faixas que é necessária ao interesse público. Então, visto isso, que é essa área de reservatório aqui, e qual que é essa faixa? A gente parou aqui nas áreas, nos entornos de reservatório. Agora a gente pode ir para o inciso 4. O inciso 4 vai falar as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Então, esse olho d'água é um fio d'água. Ele é o que? Um afloramento natural de lençol freático. Então, lembrando que tudo isso, essa água, ela vai servir o quê? Ela vai servir para todos os ciclos de vida humana, não só da vida humana, mas também para outros tipos de vida que estão ali. Então, assim, preservar essas nascentes, esses fios d'água, eles vão ser de extrema importância. Esse olho d'água, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma nascente. Olha a qualidade dessa água. Tudo isso advém de uma tentativa de preservação. Agora a gente já pode ir para frente. E aí a gente vai trabalhar agora com o inciso 5 do artigo 4º da Lei 12.651. Inciso 5, as encostas ou partes destas com declive superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. E aqui a gente fica assim na primeira leitura sem entender o que é isso, mas eu vou mostrar para vocês que o que são essas áreas do entorno, essas encostas, no inciso 5, né, essas encostas ou parte desses declives. Quando a gente lembra de declive, a gente lembra de algo que não é o quê? Que tem um relevo. Então, a gente lembra de quê? Que a gente lembra logo de morro, né? Que um declive superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. E quando essas partes são desmatadas, esses morros, olha esse declive aqui, é disso que eles estão falando aqui, ó, inciso. As encostas ou partes destas, com declive superior, olha aqui, o que a gente tem que preservar? Essa parte, imagina construir uma casa, né, nesse morro aqui, retirar toda essa vegetação, o que vai acontecer, né? Que a casa, ao contrário das árvores, elas não têm raízes, e as casas, ao contrário das árvores, elas não vão absorver essa água. Então, o que vai acontecer? Essas casas que vão ser construídas aqui, elas vão, ó, como diria, morro abaixo, né? Então, aqui a gente tem que preservar até para uma estrutura de controle urbanístico, de construção ali, de estatuto da cidade mesmo. Por isso que a gente tem que olhar essa preservação aqui, não como uma questão de um interesse menor, mas de um interesse que é realmente um interesse público. E aqui a gente vê aqui uma encosta de morro maior de 45 graus, e equivalente a 100% na linha de maior declive. Acho que aqui dá para ver melhor qual que é esse declive aqui de 45 graus. E o porquê, né? E por isso mesmo que não é possível aqui que o interesse particular seja
superior ao interesse público, essas áreas aqui, inclusive o solo, preservando a área aqui em cima, vegetação. O que vai acontecer? Vai fazer com que esse solo ele fique o quê? Extremamente rico, um solo extremamente fértil, porque essa matéria orgânica que está aqui nas árvores e na própria biota aqui vai fortalecendo o solo e tornando esse solo cada vez mais fácil para absorção da água, fazendo grandes reservatórios de água, ainda mais porque é um declive. Então, isso aqui é de fundamental importância para toda a população, para todo o interesse público. Então, acho que até aqui já deu para entender que, nesse caso de construção de casas aqui, esses morros, o risco de deslizamento e de empobrecimento desse solo é muito grande. E como essa área é de morro, essa área é necessário que uma preservação de tudo que é o quê? De toda a biota. Por quê? Porque aqui, ao contrário das casas, essas árvores vão se estabilizar, porque elas vão ter o quê? Um parâmetro aqui de absorção de água e também de raízes, né? As raízes, elas vão se aprofundando e dando estabilidade, ao contrário de casas. Então, vamos ver que eu acho que essa parte já deu para entender a importância. Agora, o inciso 6. As restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Essa parte aqui, restingas, são os vegetais que se aderem ao solo arenoso. Então, por que são assim chamadas? Porque o solo é um solo de dunas. Então, vamos ver aqui na figura se a gente acha uma duna, para a gente entender por que esse solo era arenoso, é um solo de dunas, arenoso. Então, isso aqui é uma duna, tá vendo que há um relevo aqui, isso são dunas, que constitui de quê? De acumulação, de relevo com acumulação de quê? De areia. E aqui são o quê? São as restingas, que são esses vegetais que vão se aderir a esse solo arenoso. Isso aqui também vai ser de quê? Olha que as águas, toda uma preservação de quê? De uma biota, toda uma preservação destas águas, desses recursos hídricos que devem ser mantidos, conservados através não só da vegetação, mas essa vegetação que vai produzir um cuidado nesse solo, que é um solo ali próprio para esse tipo de vegetal, esse tipo de quê? Como que eu posso dizer? De restingas, né? Então, são dunas, um solo arenoso e uma vegetação própria e local que vai produzir o quê? Uma proteção desse relevo. Então, eu acho que aqui deu também para entender. O 7, ele fala de quê? De manguezais. A proteção dos manguezais, só lembrando aqui que a gente está falando de quê? De faixas marginais, quer dizer, uma faixa que vai condicionar ali a proteção daquele local. Então, a gente ainda está nisso. Inciso 7, os manguezais em toda a sua extensão. Então, aqui os manguezais, eles estão entre... a gente lembra sempre de ambiente marinho e constitui o quê? O ecossistema costeiro. Então, vamos ver se a gente tem uma imagem aqui. E aqui, nossa, vai ser de extrema importância para quê? Para os peixes. Aqui essa imagem que vai mostrar aqui os manguezais. E aqui é um ambiente extremamente fértil para os peixes serem o quê? Reproduzidos. Esse aqui são manguezais.
a gente pode ver que essas árvores de manguezais, elas estão o quê? No ambiente aquático, no ambiente marinho. Então, um ambiente que é propício para essa espécie, para essas árvores aqui, que são os manguezais. Tá vendo que eles estão aqui no ambiente marinho e estão protegendo tanto a qualidade deste rio, quanto também o próprio relevo, né? Então, aqui, para não haver aqui um assoreamento que polui essa água, o que é essa proteção aqui desses manguezais? É uma proteção de vegetação. E tudo isso a gente lembra não só de flora, mas também aqui todo um ecossistema, toda uma fauna e todos os recursos aqui biológicos, né, de proteção desse local, em uma visão ecocêntrica. Então, aqui eu acho que deu para entender a questão dos manguezais. Aqui a gente parou em inciso 8. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros de projeções horizontais. Então, essas bordas de tabuleiros, tabuleiros são essas formas de relevos. E as chapadas? As chapadas são essas áreas de terras com formas montanhosas, elas são formas elevadas. E aqui a figura 14. Então, assim, quanto mais essa montanha, essas formas montanhosas, elevadas, essa figura aqui, tabuleiros, essa aqui mesmo. E aqui a gente vê que o Ministério Público ele se serve dos TACs para fazer o quê? Até um TAC preventivo para fazer com que as pessoas que estão ali, que têm propriedade nesses locais, elas realmente tenham conduta para preservar esse local. Então, olha que isso aqui, nossa, vai ser de extrema importância para os nossos recursos hídricos, principalmente um solo um solo que seja rico. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser de grande importância para que haja com que essas chuvas, com que todo esse recurso hídrico, ele esteja ali num local adequado. Então, tudo isso aqui deve ser preservado para que não haja danos maiores, desastres ambientais. Então, essas bordas de tabuleiros e essas chapadas, há uma prescrição de áreas de área ali nessas bordas, justamente nessas bordas aqui. Aqui há essa forma de relevo e nessas bordas há uma proteção. Justamente para quê? Para preservar todo o ecossistema que está aqui nessa área de borda de tabuleiros, que são as chapadas e que formam o quê? Essas montanhas, esses relevos com elevação. Agora vamos para o próximo. O próximo vai falar o quê? No topo de morros, montes, montanhas e serras, mais uma vez, trata aqui do relevo, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior de 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 de altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Então, aqui há definições de morros, definições dessas inclinações. E aqui é um inciso
9. Aqui ainda das bordas do tabuleiro, no inciso 8. Essas bordas aqui que a gente estava falando. Aqui sim que fala de topo de morro. Estabelece o quê? Curva de nível de 2/3 a partir da elevação. Então, aqui deve ser preservado essa parte aqui dessas montanhas. E essa parte aqui, ó, em cima, que é o topo, essa parte aqui que vai o quê? Que vai facilitar com que esse morro, ele tenha o quê? Ele tenha uma absorção hídrica, né? Então, se aqui estiver bem preservado, vai facilitar o quê? A conservação dessa absorção das chuvas, das questões hídricas. Então, por isso que tem que preservar e por isso que a legislação ela atribui o quê? Pontos para quê? Para conservação. E essa conservação ela deve ser, nesse caso aqui, de curva de nível de 2/3 a partir da elevação. Então, aqui há uma curva de nível. Então, quando inicia a elevação, é necessário contar o que é uma altura de 2/3. A partir de quê? A partir da elevação, 2/3 desse morro, 2/3 desse relevo aqui. E a inclinação média, ela deve ser maior que 25 graus. E aqui a gente vê com mais facilidade o que é essa inclinação, que deve ser maior de 25 graus. E eu acredito que aqui também já deu para visualizar. Então, vamos para o próximo. 10. As áreas de altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Então, entenda ali uma altitude maior de 1.800 metros, essa área ela deve ser preservada. Então, quanto maior aqui a altitude, maior vai ser a importância dada, maior vai ser um reservatório de água através desses solos. E inciso 11, o inciso 11 vai falar de quê? Em veredas. Em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros a partir do espaço permanente brejoso e encharcado. Então, aqui as veredas, a gente lembra da vegetação do cerrado, que funciona como local de reprodução para a fauna terrestre e também para a fauna aquática. Então, vamos ver aqui um exemplo. Figura 18. Aqui estão as veredas. Em veredas, a faixa marginal em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros. Então, projeção horizontal com largura mínima de 50 metros. E a partir do espaço permanente brejoso e encharcado. Então, aqui a gente vê um espaço brejoso e encharcado. Aqui tem um espaço que é brejoso e encharcado. Olha aqui. Aqui vai ser o local de reprodução da fauna terrestre e também da fauna aquática. Então, para que tenha ali um equilíbrio, é necessário preservar essas áreas que devem ser de preservação permanente. E para o quê? Para que produza uma drenagem nessas áreas de morros, de dunas, de mangues, de manguezais, e de toda essa vegetação, para que evite, então, um prejuízo maior para a sociedade, e não só para a sociedade, mas para a própria fauna. Uma visão ecocêntrica, que é uma visão que hoje é a visão que é aderida pela nossa Constituição, que é considerada uma Constituição verde. Então, quanto mais rígida for essa legislação, mais a gente vai ter
a nossa futura geração o quê? Tendo também essa possibilidade de usufruir desses recursos. Então, a preservação que não é só uma preservação para agora, mas também para as futuras gerações. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais.